filho. Eu pensei que já tinha sentido todas as dores que uma mulher pode sentir nesta vida. Mas nada me preparou para o dia em que enterrei meu marido. E descobri que também estava enterrando a minha família. Talvez essa história se pareça com a sua, ou com a de alguém que você ama. Porque quando a morte chega, meu filho, ela não leva apenas quem parte. Ela revela quem fica e quem nunca esteve de verdade. Eu sou uma mulher simples. Passei dos 70 anos. Criei meus filhos com amor, sacrifício e noites sem dormir. Nunca imaginei que o dinheiro seria mais forte que tudo isso. Meu marido se chamava Joaquim, homem simples, trabalhador, desses que saíam de casa antes do sol nascer. Ele não era de falar muito, mas sempre cuidava. Nunca deixou faltar pão na mesa. Nunca levantou a voz. Nunca perdeu a paciência comigo. Construímos juntos uma vida humilde, mas digna. Uma casa simples, um pequeno terreno. Nada de luxo. Apenas suor. Cada parede, cada tijolo, cada janela carregava nossa história. Tivemos 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Durante muitos anos éramos unidos. Almoços de domingo, risos, netos correndo pelo quintal. Ou pelo menos, era o que eu acreditava. Nos domingos a casa enchia de barulho. As crianças corriam, gritavam, brigavam, riam. Era uma confusão linda. Meu marido sentava na varanda, tomava seu café e dizia, sorrindo: "É barulho demais, mas é o barulho mais bonito que existe." Eu acreditava nisso com todo o meu coração. Passei noites em claro, cuidando dos filhos, doentes com medo, chorando de madrugada. E mesmo cansada, sempre tive a sensação de que eles seriam minha força quando eu envelhecesse. Nunca imaginei que essa força se transformaria em silêncio. O tempo passou. Os filhos cresceram, casaram, foram construindo a própria vida. Mesmo assim, os domingos continuavam sendo especiais. Até que a doença de Joaquim começou a nos mudar. No começo, ele disfarçava a dor. Homens da minha geração não gostam de médico. Mas eu via os sinais. As noites sem dormir, o corpo cada vez mais fraco, o cansaço em seus olhos. Quando o diagnóstico chegou, senti que o chão desapareceu. Era grave. Algo que eu não poderia remediar sozinha. E foi nesse momento que percebi o quanto eu ainda confiava nos filhos. Os primeiros dias de hospital foram silenciosos. Eles vinham, conversavam pouco, preocupavam-se com os exames. Nunca ficavam tempo suficiente. A pressa e a vida moderna os tomavam. Joaquim estava cada vez mais fraco, mas mesmo assim, ainda encontrava forças para sorrir. E numa noite calma, segurou minha mão e disse com dificuldade: "Quando eu não estiver mais aqui, cuide de você. Confie nos nossos filhos." Eu prometi. Não sabia que essa promessa seria testada tão cedo. Nos dias que se seguiram, a tensão começou a crescer de forma quase invisível. Documentos surgiam em minhas mãos, assinaturas, papéis legais. Diziam ser apenas formalidade, apenas burocracia. E eu, ainda em luto, confiei. Era impossível imaginar que uma mãe poderia ser traída pelos próprios filhos.
Mas, meu filho, a vida ensina a gente da pior forma. Certa tarde, enquanto organizava os papéis, percebi olhares diferentes, frieza nos gestos, pressa em sair, murmúrios nos corredores. Algo estava errado, mas meu coração ainda tentava justificar. Eles estão cansados, é só luto, eu pensava. E foi nesse silêncio, nesse espaço entre confiança e desconfiança, que a primeira rachadura surgiu. O início do fim daquilo que eu achava que seria eterno. Os dias que se seguiram ao enterro foram silenciosos, mas pesados. Os filhos vinham, mas não para conversar comigo. Vinham para olhar os papéis, para assinar, para decidir o destino daquilo que, até então, era a nossa vida. Cada visita trazia sorrisos frios, pressa no olhar, palavras que pareciam cuidadosamente escolhidas para doer sem parecer maldade. Mãe, precisamos organizar os documentos do inventário. É só burocracia. Para o seu bem. Eu, ainda envolta no luto, confiava. Assinei porque mãe confia. Porque mãe não imagina que o próprio sangue pode usar papel e assinatura para rasgar sua dignidade. No começo tudo parecia formalidade. Os filhos vinham e iam, falando de contas, contratos, reformas, sem perceber que cada gesto me cortava silenciosamente. A casa parecia menor, mais fria. Os quadros nas paredes não sorriam mais para mim. O chão parecia ranger a cada passo deles, como se protestasse por cada mentira escondida atrás de palavras gentis. E eu tentava acreditar que ainda havia amor, que eles estavam apenas ocupados, que ainda lembravam de quem eu era. Mas o silêncio começou a aumentar. Cada vez que batiam à porta, meu peito apertava mais. Uma tarde, o mais velho chegou sem avisar. Não entrou na sala. Ficou no portão. Com a voz seca, disse: Mãe, a casa agora está no nosso nome. Meu coração gelou. Perguntei como assim. Ele desviou o olhar e respondeu: O pai deixou tudo para nós. Você pode ficar aqui. Por enquanto. Por enquanto. Meu filho, nenhuma. Mãe esquece essa palavra. Ela pesa como chumbo. Ela corta mais fundo que qualquer punhal. As semanas seguintes foram um pesadelo silencioso. Telefonemas raros, visitas breves, olhares distantes. A promessa de cuidado que Joaquim me fez parecia agora apenas uma lembrança dolorosa. E cada gesto dos filhos me mostrava: confiança pode ser traída. E que, muitas vezes, quem menos espera, fere mais fundo. Numa manhã cinzenta recebi uma notificação oficial. A casa que construímos com amor, suor e memória seria vendida. Tentei falar, implorar, chorar. Meu pedido era simples, apenas compreensão, mas foi ignorado. Minha filha, a que sempre achei mais próxima, disse calmamente: A senhora já viveu demais, mãe. Agora é a nossa vez. Naquele instante, percebi que o que eu chamava de família, o que eu pensava ser amor, não passava de sombra diante do brilho do dinheiro. O que me restava? Um coração partido, memórias espalhadas, roupas em malas, algumas fotos antigas.
O silêncio da casa antiga ainda ecoa em meus ouvidos, e eu, pela primeira vez, me senti invisível diante daqueles que mais amei. Passei a viver em uma casa emprestada, um canto pequeno, simples, mas seguro. Levei apenas o essencial. O resto, eles decidiram que não era meu. E talvez, no fundo, nunca tenha sido. Nos dias seguintes, o tempo passou lento. Cada manhã era uma batalha para manter a dignidade. Cada noite um desafio para não me perder na tristeza. Eu sentava sozinha, olhando para o teto, lembrando do Joaquim, lembrando da casa, lembrando do amor que não soube ser reconhecido. E foi nesse silêncio, meu filho, que aprendi algo importante. Ninguém pode tirar suas memórias. Ninguém pode apagar o que você construiu com seu próprio coração. Eles podem levar tudo, mas não podem levar quem você é. Os dias seguintes à notificação foram os mais longos da minha vida. Cada manhã parecia mais fria que a anterior. Cada som da casa me lembrava de que eu não tinha mais controle sobre nada. Aquele lar, que carregava memórias de 40 anos, agora pertencia a outros. As visitas dos filhos diminuíram ainda mais. As ligações quase desapareceram. E quando vinham, falavam rápido, impacientes, evitando qualquer conversa que pudesse tocar meu coração. Certa tarde, meu filho mais velho veio. Não entrou. Ficou parado no portão, olhando para mim como se eu fosse apenas uma lembrança inconveniente. Mãe, a casa agora é nossa, disse frio. Por enquanto, acresceu, sem olhar nos meus olhos. Essa simples palavra me atravessou como uma faca silenciosa. Por enquanto. Ninguém entende o peso que isso carrega até sentir na própria carne. No mesmo dia, percebi que minhas coisas estavam sendo mexidas. Documentos antigos, lembranças de Joaquim, fotos da infância dos filhos. Tudo organizado, catalogado, mas não para mim. Era como se minha vida tivesse se tornado uma exposição para outros manipularem. A dor não vinha apenas do que estava acontecendo. Ela vinha do silêncio, da frieza, da ausência de consideração. Eles tinham esquecido que por muitos anos eu fiz tudo por eles. Tudo. Passei noites acordada, lembrando dos domingos cheios de risos, das conversas na varanda com Joaquim, das pequenas confusões das crianças correndo pelo quintal. Cada memória agora parecia uma acusação silenciosa. Você confiou demais. Mesmo na solidão, tentei manter minha dignidade. Eu não podia gritar, não podia implorar, não podia forçar amor onde não havia. Mas o coração sangrava silencioso. Um dia, recebi a confirmação final. A casa seria vendida em poucas semanas. Não havia mais chance de mudar. Não havia mais espaço para negociação. O lar da minha família se transformou em mercadoria. Eu comecei a arrumar minhas coisas. Roupas, algumas fotos, livros antigos. Tudo cabia em poucas malas. O resto seria entregue aos filhos, como se eu nunca tivesse existido. Os netos não ligaram. As crianças que antes corriam pelo quintal agora estavam ocupadas demais para lembrar de mim. O vazio que senti não tinha fim.
Mas no fundo, algo se acendeu dentro de mim. Uma força silenciosa. A consciência de que, embora me tirassem tudo, não poderiam tirar minha memória, minha dignidade e meu caráter. Então, comecei a escrever. Escrever memórias, histórias, detalhes da vida com Joaquim. Cada gesto, cada sorriso, cada lágrima. Eu escrevia para não esquecer. Escrevia para lembrar aos outros que existe algo mais valioso que dinheiro. A humanidade. E foi nesse momento, enquanto organizava minhas memórias, que percebi a verdade dolorosa. Meus filhos não mudariam. Eles já haviam mostrado quem realmente eram. E por mais que eu tivesse amado, cuidado, sacrificado, o amor sozinho não é suficiente para sustentar laços quebrados. Com a venda da casa se aproximando, senti o peso do abandono como nunca antes. Cada parede, cada porta, cada janela, tudo carregava lembranças, mas agora eram apenas ecos de um passado que me era negado. Passei a manhã e a tarde reorganizando minhas pequenas coisas. Cada objeto escolhido carregava histórias de Joaquim, dos filhos pequenos, dos domingos cheios de risadas. Tudo tinha um valor sentimental que nenhum papel poderia medir. À noite, sentava na cadeira da cozinha e olhava para o vazio. Lembrava das primeiras risadas dos netos, das histórias contadas em volta da mesa, dos aniversários cheios de bolo e bagunça. E percebi que por mais que me arrancassem a casa, ninguém podia tirar minhas memórias. O silêncio da casa nova, emprestada, era esmagador. Eu não tinha vizinhos próximos, ninguém para conversar. Mas aprendi algo importante. A solidão, quando bem administrada, pode se tornar aliada. Ela obriga-se a olhar para dentro, a refletir sobre quem somos e o que realmente importa. Comecei a escrever diariamente, registrando cada memória que meus filhos ignoraram, cada gesto de Joaquim, cada cuidado, cada sorriso que construí com minhas próprias mãos. Era como se minhas palavras fossem meu próprio refúgio, minha fortaleza invisível contra a dor. E então, compreendi algo que mudaria minha maneira de encarar a vida. Família não é definida pelo sangue. Família é definida pelo cuidado, pelo respeito, pelo amor contínuo. E meus filhos mostraram claramente quem eram e o que jamais se pode chamar de família verdadeira. Havia dias em que a saudade esmagava meu peito. Sentia o vazio de forma quase física. Mas outras vezes sorria sozinha, lembrando das pequenas alegrias. Um café quente, o cheiro da chuva no quintal, o riso de Joaquim. Aprendi que, mesmo na ausência dos filhos, a vida ainda pode oferecer pequenas felicidades. Um dia recebi uma ligação distante de uma conhecida. "Como você está, vovó?" E pela primeira vez, senti que ainda havia humanidade ao meu redor. Não a que eu esperava de meus filhos, mas a que me lembrava que eu ainda podia viver com dignidade e alegria própria. Passei a andar mais, olhar mais para o céu, respirar mais profundamente. Cada dia era um lembrete de que, apesar de tudo, eu ainda estava viva. E com cada respiração,
Minha raiva diminuía, meu coração se acalmava, minha mente se fortalecia. Percebi que não precisava de aprovação deles. Não precisava que reconhecessem minha dor. Não precisava que consertassem o que não podia ser consertado. O que precisava, meu filho, era de mim mesma. E finalmente, depois de semanas de lágrimas silenciosas, consegui encontrar paz. Nos dias que se seguiram, aprendi a valorizar cada pequena coisa. Um café quente de manhã, o cheiro da chuva no quintal, o som dos pássaros cantando. Pequenas alegrias que antes eu nem notava, distraída pelo barulho da vida familiar. Percebi que a solidão, embora dolorosa, me trouxe algo precioso: autonomia, consciência e dignidade. Eu podia decidir como viver o que restava da minha vida. E finalmente me senti forte novamente, mesmo sem eles. Escrevi cartas que nunca seriam enviadas. Registrei histórias de Joaquim, risadas de crianças, domingos cheios de bagunça. Histórias que meus filhos nunca se importaram em guardar, mas que agora eram minhas lembranças imortais. Às vezes, sento na cadeira da varanda, olhando para o céu e penso: eles fizeram suas escolhas. Eu fiz a minha. E então sorrio, devagar, porque compreendo algo essencial. Família não é sangue, família é caráter. Eles escolheram o dinheiro. Eu escolhi a dignidade, meu filho. Se você ainda tem seus pais vivos, abrace-os. Diga que ama. Não espere que o silêncio chegue para perceber o que perdeu. E, para você que está ouvindo esta história agora, pense: você acha que esses filhos mereciam perdão? Ou algumas escolhas simplesmente não têm volta? Escreva nos comentários. A vovó quer ouvir sua opinião. Porque histórias como a minha não são apenas sobre dor. São sobre o que aprendemos com a traição, o abandono e a perda. Sobre como a vida, por mais cruel que seja, ainda nos ensina a valorizar a nós mesmos. E, acima de tudo, aprendi que ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar suas memórias, sua dignidade, seu amor próprio. Eles podem roubar uma casa, um terreno, objetos. Mas o que você construiu com seu coração permanece inviolável. E é assim que sigo. Sozinha? Talvez. Abandonada? Sim. Mas digna. E finalmente em paz. Porque no final, meu filho, quem perde é quem esquece o que é humano. E eu nunca esqueci.